Era uma vez uma boa história e uma apresentação em público. Qual é a relação entre uma história e uma apresentação? Esse é o tema do Dicas de Oratória de hoje. Olá, tudo bem? Eu sou o Franco Júnior, eu sou palestrante, eu ensino pessoas a vencerem o medo de falar em público e realizarem apresentações que encantam auditórios. Esse aqui é o vídeo Dicas de Oratória, um canal que semanalmente eu publico um vídeo novo com dicas de como aperfeiçoar a fala em público. Sempre que você tem uma boa história, como por exemplo a história que eu conto em uma de minhas palestras, que é a história do Luiz Carlos, que foi o meu primeiro cliente. Luiz Carlos foi um garoto que tinha medo de falar em público. Ele, na 5ª série do ensino fundamental, a professora chamou para que ele fosse à frente da sala e fizesse uma leitura em voz alta. Ele travou, ele esqueceu o que iria falar. E a partir desse dia, ele ficou com pavor de falar em público. Luiz Carlos, ele foi crescendo, com medo de falar em público, até que chegou um dia que ele venceu esse medo. Sabe como? Pois é, essa é uma história. Toda história, em uma apresentação, ela tem o poder de prender a atenção do seu auditório. A minha recomendação nesse vídeo Dicas de Oratória é que você conte histórias. Nós, seres humanos, somos neurologicamente programados para adorar histórias. Quando você conta uma história numa apresentação, você inclui na sua fala em público um protagonista. Mas olha, uma recomendação importantíssima: as histórias precisam ser verdadeiras. Coloque essa história com começo, meio e fim. Coloque crise, coloque problemas nessa história. E como você pode resolver, ajudar a pessoa a resolver esses problemas. Com isso, você prende a atenção do seu auditório. Uma outra dica muito importante, também relacionada a histórias, é com relação a metáforas. Sempre que você puder, além de uma história, coloque também metáforas. Pegue aquele conteúdo seu e aplique em uma metáfora. Fica muito mais fácil do auditório compreender. Hoje eu estou aqui no Parque Dom Pedro, onde conta uma boa história, uma boa parte da história do Brasil. E por que eu vim aqui hoje? Conhecer detalhes. De repente, em uma das minhas próximas apresentações, eu posso incluir um ou outro trecho da história do Parque Dom Pedro na minha palestra. É uma história verdadeira que eu estou conhecendo para incluir em uma apresentação em público. Você quer saber o final da história do Luiz Carlos? Como ele venceu o medo de falar em público? Assista um dos vídeos aqui do canal Dicas de Oratória. Lá tem o final dessa história. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Dicas de Oratória. Franco Júnior, o palestrante que ensina você a fazer apresentações que fecham negócios e encantam pessoas.